Opa, pessoal, lê aqui e no vídeo de hoje fazer mais um react aqui, só que dessa vez um vídeo sobre o Retsus, verdade sobre a DreamWorks que chocou a internet. Na minha opinião, vai ser sobre o clássico, né? Que é basicamente quando o pessoal percebe que a DreamWorks é um dos estúdios mais inconsistentes. O que tá tendo uma fase da Disney é o que a DreamWorks sempre foi, um estúdio inconsistente ao lançar filmes, né? Isso daí foi muito alavancado por causa do Gato de Botas, essas coisas, e também de canais no YouTube falando e elogiando, né? Que tem uma qualidade muito melhor. Mas só porque é DreamWorks as pessoas sempre dão chance. Vamos ver aqui, do Retsu. Vendo esse vídeo da Celine sobre a fé que as pessoas tiveram depositado na DreamWorks recentemente, principalmente Não, depois que Gato de por Botas... que eu acho isso? Porque o pessoal é o pessoal mais jovem. Por que eu falo isso? É simples. É só você reassistir os filmes da sua infância. Claro que algumas dessas pessoas talvez não assistiram na infância, mas talvez na juventude, 16 anos. Só que quando você pega para assistir os seus filmes da sua infância e tenta diminuir um pouco a nostalgia, foi igual eu fiz com Madagascar, eu fiz com o próprio Eldorado, que eu elogiei Eldorado, mas também eu falei, tem problemas, o filme, você percebe que a DreamWorks tem, sim, os seus problemas. E isso eu acho muito importante na hora que você vai formar o seu gosto e a sua forma crítica de pensar, a sua forma de criticar a arte. Por quê? Se tudo for bom, não existe ruim e não existe bom de verdade. É muito sacanagem você pegar, vamos lá, um Enrolados, você pegar um Chicken Little, você pegar um Eldorado, você pegar e colocar tudo eles um Kung Fu Panda, pegar todos esses tipos e colocar tudo no mesmo balaio, como se fosse bom do mesmo jeito. Não. Kung Fu Panda é um bom diferente. É um bom quando você assistiu na sua infância com nostalgia e é um bom quando você assiste na sua vida adulta. Porque você, quando era criança, a sua criança gostou daquele filme. Quando você ficou adulto, a sua versão adulta gostou daquele filme pelo que o filme é. Então tem uma diferença entre o filme que se ancora na nostalgia e o filme que se ancora na qualidade. E você não pode querer usar a mesma régua para esses dois filmes, porque não são. Eu não tenho nenhum problema. O que eu falo? Eldorado, por exemplo, é um filme do meu coração. É um filme que eu às vezes chego quase a chorar de assistir. É o filme favorito do meu pai. Mas eu não posso falar que é um filme bom. É um filme mediano para ruim. Mas se você gostou, não tem nenhum problema. Um dia você percebe, ou se você der sorte, você nunca vai perceber. E tá tudo bem. É só um processo do pensamento crítico. Ninguém tem. Eu, por exemplo, eu nunca vou ser crítico com futebol, porque eu nunca assisti futebol. A mesma coisa que talvez você nunca seja crítico de cinema. Eu nem falo crítico no sentido de ganhar a vida, mas de saber fazer crítica. Não de ser um crítico, de saber fazer crítica. Dois foi lançado, eu vou deixar o vídeo dela aparecendo aqui na tela, caso você queira ver depois. Já que é graças a ele que Depois eu posso assistir ele aí. o vídeo aqui existe. Dito isso, essa situação toda me lembrou daquela trend, eu acho que dá pra chamar assim, que era basicamente DreamWorks versus Disney e Pixar, onde basicamente as edits Não. Desculpa, Hudson. Então, eu já vou falar daqui da minha experiência. Eu não sou cronicamente online. Isso poderia ser um demérito, mas para mim não é um demérito. E é exatamente, eu consigo analisar essas coisas. Edit ou qualquer manifestação cultural de subcultura é plástico. Como assim plástico? Não significa que reverbera 1% da verdade. Edits tendem a ser burras, porque a pessoa que está fazendo a edit, ela não está usando a edit para se expressar através da arte, através do entretenimento. Ela está biscoitando. Edit é biscoito. Ela está querendo atenção. Pessoas que literal nunca assistiram o filme, viram que tá bombando esse tipo de edit, fizeram a versão da edit deles e mandaram na internet para conseguir visualização. Edits tendem apenas a reverberar o íntimo do ser humano quando tem um alcance reduzido, quando é de bolha, bem bolha mesmo. Quando fura a bolha, vai ser muito difícil você achar pessoas que realmente gostam. Porque para você falar, simples, os vilões da DreamWorks são os melhores vilões. Você, no mínimo, tem que ter reassistido recentemente, no mínimo, vamos lá, 5 anos, todos os filmes da DreamWorks e todos os filmes da Disney para falar que seus vilões são ruins. Só o vilão do Corcunda de Notre Dame já mostra que a pessoa não tem a capacidade de fazer uma crítica. Tá vendo a diferença? E o que isso significa? Edição plástica. Eu gosto muito daquele vídeo, daquele senhorzinho, que era um vídeo do senhorzinho andando, né? Aí o pessoal foi lá, colocou um edit, aí um vídeo do senhorzinho andando, deu um que o pessoal chama de sex appeal. Ou seja, o que significa? Junta uma edição de template, mais uma musiquinha, você consegue pegar o pior filme e fazer o filme parecer 10, que é o que muito acontece. Você vira e mexe, vê edits, diz, nossa, esse filme é muito bom. Aí, literal, a única cena boa do filme tá naquela edit. Então, edits não reverberam em nada, pelo menos, a imagem popular das pessoas. No máximo, ela reverbera alguma coisa, mas ela não é algo fidedigno. Ela não é algo que você pode falar que, nossa, isso
mostra como as pessoas... Não. Quando um edit explode e vira um padrão, isso só significa que as pessoas acharam um padrão de farmar view. Só isso que significa. No começo, talvez, realmente, pela histeria das pessoas verem um filme maravilhoso, algumas pessoas não tão capacitadas para fazer crítica começaram a fazer esse tipo de meme, de piada. Mas quando chegou no grande público, virou apenas uma... Eu lembro até hoje, desculpa, vou dar um caso pesado. Se você quiser dar uma pulada de 30 segundos, tá? Eu vou ficar mexendo aqui, ó. Vou deixar o mouse aqui na frente e você pula. Teve o clássico caso de um cara que, literal, foi num evento de My Little Pony, sem nunca ter assistido um episódio de My Little Pony, e fez uma pergunta sobre uma creepypasta de My Little Pony para a dubladora oficial. Significa que o cara era fã de My Little Pony e nunca assistiu um episódio de My Little Pony. E esse perfil, esse arquétipo de pessoa, na internet é muito comum. Principalmente em pessoas cronicamente... O cara, literal, era fã, fazia parte de uma comunidade que ele sequer sabia da origem do desenho que vinha a paródia. Então, o que isso significa? Se tá na internet, não é confiável. Só isso. Só dando esse disclaimer, porque eu acho que é importante, em certo grau, dar esse disclaimer para as pessoas. Resumiu o Adriano sendo superior. E na época, era até que justificável. Os últimos filmes da Pixar... Não, nunca foi. Nunca foi justificável, tá? É justificável, não. Nem seria, eu entendo. Eu não posso pedir, eu tô falando, não tô falando, tipo, nossa, pra dar a minha opinião do filme que eu gostei, eu tenho que ser crítico, eu tenho que ler Aristóteles, Platão, não. Se você consegue fazer falar, é simples. Se você falar, gostei do filme, acabou. A argumentação e a crítica vem se você quiser ir além disso, mas você não vou, gostei do filme, beleza. Se eu perguntar por que você gostou do filme, você não souber dizer o porquê você gostou, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar das coisas, ninguém é obrigado a saber defender. Agora, se você vai entrar num debate ou comparação e você não tem a capacidade de fazer crítica, aí que é sacanagem. Aí que entra o problema. A Disney deixavam muito a desejar. E Adriano lançou pedradas como The Bad Guys, que é simplesmente incrível. É o simples Incrível não. Simples, bem feito. bem feito. Só que Gato de Botas Ele é 2 bonito pra caramba. era uma anomalia. O quão bom esse filme é inacreditável. Isso aí é um ponto fora da curva da DreamWorks. Isso aqui é um cara, artista de verdade, produtor de verdade, animadores de verdade, falaram, vamos fazer algo bom, pensar em ser bom, não só comercial. E nem vendeu tanto. Isso aqui me dá um ódio. E era normal quando dá na telha da DreamWorks ela lançasse as pedradas de vez em quando. E assim, naquele nível de Gato de Botas, eu não lembrava da última vez que eles tinham feito isso. Porém, logo em seguida veio o Ruby Gillman, ou Ruby Marinho. Filme horroroso. Lê, por que isso acontece? Processo. Os filmes de animação demoram. Então você tem uma equipe que faz um filme. No mesmo tempo que o filme do Gato de Botas estava fazendo Ruby Marinho. Talvez com tempo reduzido, com a equipe reduzida, com tempo de roteiro reduzido, com mais pressão. E simples. São seres humanos. Talvez o processo não tivesse. Se você já trabalhou em qualquer equipe com mais de 50 pessoas, exagerei, aí eu lixei pra caramba. 10 pessoas, não é a mesma coisa, mas funciona. Uma equipe com 10 pessoas e um prazo, você sabe que loucura isso acontece. E quanto mais pessoa, a produtividade aumenta, é escalável. Mas a complexidade é exponencial. O que significa? Um projeto com 10 pessoas aumenta assim, ó. Mas aí a dificuldade de gestão faz assim, ó. E isso acontece. Por isso que estúdios que lançam muita coisa, por isso que lançar muito filme, igual a DreamWorks faz, tende aos filmes serem inconstantes. Pela como a gestão da empresa funciona. Porque 9 grávidas, maldito gaveta, 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Então não adianta você ter dinheiro infinito, porque o maior recurso nesse tipo é o tempo. É isso que é o do Marinho. A estrutura desse filme nada tira da minha cabeça que era para ser uma série. E eles decidiram de última hora virar um filme. E a partir daí você tem vários problemas. E ainda tem outro problema. Existem filmes que o pessoal sabe, ó, esse filme não é tão bom, mas ele é clichê, ele é padrão, ele vai se vender. Só isso. E ainda tem o próprio problema, a problemática do marketing. Que, ó, o filme tá ruim, mas a gente compensa no marketing. Sabe o conserta no reboco, conserta na edição, conserta no marketing. Ou pior, eles sabem que vai dar prejuízo, mas estão contando com o lucro de outro filme. E tá de boa. Por isso que normalmente a Disney mesmo lançou tipo 5 fracassos. E ela tava de boa. Quando lançou o sexto, e o que para ela seria o big dinheiro, quando lançou esse big dinheiro, opa, a gente podia fracassar até esse filme. Esse filme não podia fracassar. Aí mudou tudo, apelou com o Robert Downey Jr. e por aí vai. Então são assim que muitas empresas funcionam. Tentem tirar da cabeça que empresas são entes. Não, empresas é um aglomerado de pessoas que tomam decisões.
São milhares e milhares de pessoas. Bom, tentem colocar isso na cabeça de vocês, para não romantizar, para não achar que é algo mais do que é. E parar de achar que a qualidade está no logo. Não, a qualidade está nos profissionais por trás. E o logo significa que teve uma seleção, mas não quer dizer que está garantido. E foi aí que a nação de animações ruins da DreamWorks atacou. Junto disso, as pessoas começaram a perceber que a DreamWorks é um estúdio que é absurdamente inconsistente. Não, as pessoas não. Uma parcela do público. Provavelmente a parcela jovem. Nem como você assistir Poderoso Chefinho e falar, meu Deus, Marcel Pierce. E é um filme nem tão velho. E quando eles queriam ser, eles podiam simplesmente elevar o nível de uma maneira absurda. Já que em um ano eles te lançam cinema e Porque isso é uma estratégia. Porque obras de arte demoram. Então, entre obras de arte, você lança um produto. É como se um filme obra de arte fosse um produto feito à mão. Um sapato feito à mão. E como demora, e ainda nem tem uma real qualidade, uma tipo chance, igual o Gatibot não fez tanto dinheiro. Então, às vezes, você lançar um Minions, a Illumination, para mim, ela é o estúdio industrializado mais constante que existe, a Illumination. Tem os seus problemas, mas no sentido de industrialização, a melhor industrialização é da Illumination. Conseguem fazer filmes extremamente, tipo patos, extremamente clichês, padrões, mas no mínimo, bem feito. Não lançam um Ruby Marinho, salvo proporções, só tô pensando de cabeça, da Imagética. A DreamWorks, ela é como se, para você lançar um filme bom, você tivesse que lançar, entre esses filmes bons, o tapa-buraco. E esses filmes são o tapa-buraco. Vamos dar um exemplo? Eu gosto muito de dar esse exemplo, que é, animadores, diretores não nascem prontos. Então você não vai pegar um animador, um diretor que está começando agora e dar um mega filme para ele. Como é que você faz o seu treinamento de talento interno bruto? Como é que você faz isso? Então, filmes ruins, medíocres, filmes feitos para vender e filmes feitos para encher catálogo são essenciais para o projeto e para a manutenção do cinema. Você precisa desses filmes pipocas, esses filmes que só estão aí para ser. O problema não é existir filmes comuns. O problema é não existir filmes bons e você ter algo ruim vindo dos filmes ruins. Pô, se eu soubesse que cada papo da Illumination, cada Ruby Marinho estaria sendo usado para filtrar e treinar bons animadores, bons diretores, eu ficaria super feliz em existir esse tipo de filme. Mas não é isso que tá no processo da arte. Eu gosto do processo da arte, tá, gente? Não desculpe. Só que não é isso que acontece. E a gente sabe disso. É só as empresas tentando sugar ainda mais o dinheiro, lançando bombas, rezando para que algo dê certo. Tipo o Léo da vida. Léo é um maior exemplo disso. É um filme feito nas coxas, é um filme feito com meia dúzia de piada muito boa, isso eu não vou mentir, que calhou de ganhar um meme, de ser tiktocável e bombou, ficando semanas o mais assistido da Netflix. É isso que eles acertam. Eles só precisam de um acerto, um mega hit para ir sustentando essa engrenagem. Por isso que tem tanto filme em continuação. Porque o filme em continuação, ele pode ser os dois. Ter o filme feito nas coxas, Shrek 3, Shrek 4, Shrek 5, e ainda pode ter, entre esses filmes, mais filme enlatado. Não tenho problema por isso, tá, gente? Eu não tenho problema com o produto enlatado. Para mim, o produto enlatado é essencial para o processo da arte. E, para mim, o produto enlatado é perfeito para você treinar talento interno bruto. Mas se não for usado para isso, perde uma camada da arte para mim. no outro eles te lançam o maior lixo que você já viu. Mas sabe qual é a graça nisso tudo? Essa história toda sempre teve debaixo do nosso nariz. Só a gente que nunca se importou em dar a mínima atenção pra tudo isso. Afinal, enquanto a Disney tem suas eras ruins, e a Pixar aparentemente tá entrando na era ruim dela, a DreamWorks desde o começo deixou bem claro o estilo que ela ia seguir por anos. Hoje a gente tem obra-prima em forma de animação, mas amanhã... Isso é, a gente fala da Disney, mas a Disney tem 5 vezes o tempo de todos esses estúdios aí. Todos. E ela ainda soube se reinventar muito bem. Tá em Frozen. Tá em Frozen. Pega a Disney de 2000 até daí 2012. Pra você ver. A Disney, ela sabe se reinventar. E ela sabe até mesmo usar de maneira inteligente os clichês e os moralismos da época. A gente pode ter muita dificuldade em ganhar filmes que devem ter nascido de uma piada muito ruim. Desde sempre eles colocavam as suas expectativas, ou melhor dizendo, as nossas expectativas, lá no alto, só pra depois eles mesmos derrubarem com gosto, chutando você mais forte. É aí que eu acho que é problema, desculpe, aí é problema dessa geração, de vocês. Essa análise de a DreamWorks é um estúdio inconstante nunca foi escondido. Em nenhum momento. Você tinha um filme arte, um filme extremamente artístico, e um filme seguinte, um filme sem história, que apenas usou um bando de figura famosa para fazer marketing para ele. E isso tem o quê? Quase 20 anos. Sempre foi assim. É o modelo que a DreamWorks faz. E a sorte dela é que ela acerta. E ela consegue acertar. Ela sabe fazer filme bom.
Ela sabe. Só que filme formulaico é mais fácil de gerir, é mais fácil de lançar. É o filme topa buraco, enquanto a equipe de verdade da DreamWorks tá lá fazendo o filme. Acho do que o cara de 300. Mas a parte engraçada é como isso tudo sempre teve lá, desde os primeiros dias do estúdio. Ou melhor dizendo, desde os primeiros filmes do estúdio. Tipo, pensa bem, qual foi o primeiro filme de animação da DreamWorks? Formiguinhas. Só pra depois Maravilhas serem lançadas em sequência. E sim, eu tô falando de O Príncipe do Egito e A Fuga das Galinhas. Honestamente, esses dois dispensam apresentações. Só um detalhe, estamos falando de um filme 3D e outro 2D. Um evento canônico que iria se repetir, com o lançamento de Xererecas 1 e depois Spirit. Não tinha como contestar, era só lapada da DreamWorks atrás de Spirits também não é incrível, não dá. Olha aí, ó. Só que não era ruim. Esse é o problema da DreamWorks. Ela é inconstante. Só que ela é o único estúdio inconstante a um nível de muito ruim. De filme assim que, se você não assistiu na infância, você não tanca de novo, não. lapada. E pra aumentar o hype, eles lançaram Xererecas 2, a obra-prima do estúdio, o filme considerado por muitos insuperável. Só que o engraçado é que no mesmo ano, eles vinham com o verdadeiro ogro das animações, Espanta Tubarões, um filme que não me Ah, o filme é ruim, mas eu gosto. Hoje em dia tá meio ruinzinho. Tá ruinzinho falar mal dele, porque ele foi ressignificado. O clássico é clássico, né? Ele foi muito mais cooptado como um símbolo do que na sua própria qualidade. Muita gente que fala que esse filme é bom sequer assistiu ele nos últimos 5 anos. Aí você tem esse filme é bom. Aí você tem um filme que a pessoa fala, o filme é bom. Esse filme ela nunca mais assistiu e esse filme é bom, assiste como um meme. Aí é sacanagem. Eu gosto do filme porque eu tenho apego emocional, assisti na minha infância, eu gosto do filme, eu achei ele carismático, eu adoro nosso peixe Will Smith, eu adoro o Will Smith, então, legal, passa. Mas tem muito errinho aqui e tem coisa no filme que envelheceu muito mal. agradava nem quando eu era criança. E olha que o meu nível de exigência não mudou muita coisa não. E se não me agradava quando eu era criança, imagina agora. Mas o ano era 2007. E nós éramos abençoados com Shrek 3, B-Movie A Shrek 3 eu também não gosto, é melhor que Shrek 4, mas acho chato, é um filme chato do Shrek. depois, ou antes, não The sei. Movie é um filme, o clássico piada que acabou rápido, né? A piada é engraçada até os primeiros 15 a 20 minutos. Aí depois ficou minimamente sério, o filme descambela. Era pra ser uma sátira que ele se levou a sério no final. Não importa também, só pra no ano seguinte Kung Fu Panda limpar nossas almas. Mas foi em 2010 que a DreamWorks chutou o balde com Megamente, Soluço Banguela 1, Xererecas para sempre. Os caras gastaram tudo nesse ano, lançando uma trilogia de filmes ótimos. Aí depois vem Gato de Botas 1, que só existe, pro 2, depois tem aquela maravilha que é. E o que vem depois disso aí? Kung Fu Panda 2. E sabe, eu podia ficar aqui e passar por todos os filmes deles pra mostrar como a verdade sempre tava ali, batendo na nossa cara. Eles nunca se importaram de lançar lixos pra financiar maravilhas. Pô, fala mal de Indomável não. É legal, aquele filmezinho lá, é legal, tá? Mas ele não é nada demais, sim. Só que eu valorizo muito o conflito de gerações e busca de sonhos nesses arquétipos, porque muito filme não consegue. Hoje em dia, eu tô refém de filmes inventivos. Então, você vê um filme clichê bem feito, hoje em dia, pra mim, eu dou um pontinho a mais. Se ele for carismático. Que parece uma lógica estranha, mas acredite quando eu digo que funciona, e funciona muito bem. Olha agora recentemente, por exemplo, depois de quase 5 fracassos, os manos ainda conseguem levantar a esperança pra The Wild Robot, ou o Robô Selvagem, não sei como é que você prefere chamar. Mas fica a dúvida, se todo mundo já sabe disso, principalmente hoje em dia, por que a gente ainda bota fé neles, ou pelo menos a grande maioria das pessoas ainda bota fé neles? Eu acho que uma das razões, curiosamente, Porque a maioria das pessoas não percebeu. A maioria das pessoas, o público médio, é passivo. O público médio, não, muitos dele só usam igual eu e você usa mesmo. Só que inconscientemente, sem pensar. É um filme da DreamWorks, tem minha atenção. Mas se o trailer não me chama atenção, não assista. Foi assim com Gato de Botas. Foi assim com vários filmezinhos. Às vezes o peso de franquia, mesma coisa. As pessoas têm capacidade de fazer belas e grandiosas análises, só que elas não pensam nessas análises. As pessoas já sabem. A DreamWorks sempre soube, só que elas não percebem. Sempre sabem, mas elas não percebem. Faz sentido. Esse é o ponto. Ninguém acha esse delírio que se chama aqui, das pessoas endeusarem a DreamWorks. Foi isso, um delírio momentâneo de crianças de 10 a 12 anos usando o mesmo modelo de meme, de edit, Sigma, Shed, ou de comparação boba de ontem e hoje. Pegaram esses modelos saturados, usaram Gato de Botas, DreamWorks e Disney como modelo só para farmar a visualização. É só isso. É só isso. Não é mais nada. E se tiver uma boa alma que realmente estava nisso, porque era um sentimento verdadeiro, foi esmagada pela quantidade imensa de pessoas que só queriam visualização na internet. É isso. Então, se você usa a internet para medir público, você está muito ferrado. Eu posso falar milhares de pesquisas, milhares de temas, milhares de filmes que foram feitos a partir de filmes, obras, pela pesquisa da internet que floparam. A internet não
não representa a realidade. Ela representa alguma coisa, isso é fato. Não tô falando que tudo que vem na internet tem que ser deletado. Mas a internet não representa a realidade. Ela não é um dado confiável. Ela é um dado como qualquer outro. Você pode, por causa das bolhas, achar que isso é uma verdade, está numa bolha, tá todo mundo elogiando a Disney, tá todo mundo elogiando a Disney. Assim como do nada veio esses memes infinitos, esses memes edits sumiram. Porque é só mais uma leva de memes feitos de entretenimento barato, de deixar o cérebro liso. Só mais um. Não é importante. E a importância a gente dá pela transcendentalidade das coisas. Filmes bons são filmes bons porque eles transcendem, eles passam valores. E se não passam valores, eles são tão bem feitos que transcendem o tempo, transcendem a forma, transcendem a comunicação. Por isso que nós gostamos desse tipo de filme, que a gente, 20, 30 anos depois, continuam bons. Por isso que os filmes em 2D envelhecem melhor, os filmes em 2D envelhecem melhor, os filmes em 3D antigos, tipo Shrek 1, o pessoal tem esse asco por causa do tecnicismo. E vai por aí. Então eu só acho que a análise bruta só tá errada. Realmente começou a ter mais reconhecimento bem agora. Ou seja, eu tô falando dos vilões da DreamWorks. É um fato que a Disney sempre teve os vilões clássicos dela sendo mega elogiados. Porém, só agora, recentemente, a DreamWorks teve o reconhecimento. O pessoal não soube qual coisa. As pessoas não souberam qual era a crítica do filme do Gato de Botas. O pessoal fala, nossa, o vilão bom é o vilão do Gato de Botas. Sendo que a paródia do Gato de Botas é pegar todos os arquétipos de vilão e trabalhar num filme só. É isso que é o Gato de Botas. Você tem o vilão mal, literal o vilão mal. Temos o vilão com motivo, da Caixinhos, e temos o vilão antagonista. O vilão que você não só entende, como às vezes você tá quase torcendo pra ele, porque o vilão está certo, entre aspas. Tem tudo isso. E tem o vilão protagonista, que o protagonista é o seu vilão do seu próprio destino. Tudo isso em apenas um filme. E esse é um dos motivos do filme do Gato de Botas 2 ser tão bom, que ele fez, pegou todos os arquétipos mais populares e fez funcionar em um filme. As pessoas simplificaram só no lobo. Sendo que o lobo só funciona porque tem todos os outros vilões trabalhando juntos para contar apenas uma. Não é porque as pessoas conseguiram sentir que elas entenderam que elas estão sentindo. Pelos dela. Porque até então eles estavam meio que de canto. Porém, como eu falei, recentemente as pessoas perceberam que quando os malucos tão afim, não tem jeito. Eles fazem cada vilão que sinceramente chega a ser sacanagem. O Tai Lung pra muitos é até hoje o melhor vilão do estúdio, pelo menos da trilogia de Kung Fu Panda, ele segue intacto. Também. E sim, você ouviu direito, a trilogia. O Shen Shen dispensa apresentações. E apesar do Grimmel, de Banguela e Soluço 3 não ter muito. Ah, mas ele é um vilão importante. Não adianta você ter um vilão imponente se o filme não é lá essas coisas, né? Caso você percebeu, bons vilões estão acompanhados de bons filmes, né? Ah, ele tá falando que Como Daí Nosso Dragão 3 é... Ah, gente, convenhamos, né? Convenhamos. Como Daí Nosso Dragão é uma boa trilogia, mas não é uma ótima. Pra mim é nível como Espada 3, pra vocês terem noção. Muito desenvolvimento, de certa maneira, no final, ele venceu. Fora ele é só E se o protagonista ficasse do mal? E só. E não é nem sutil, é na cara. Falado. Ele fala, todos falam. Sutileza pediu o Drago tinha uma baita de uma presença. E se a gente fala de presença, nossa, que conexão genérica. Mas enfim, a Fada Madrinha é simplesmente o arauto da coragem do estúdio, já que eles pegaram a personagem conhecida como a bondade encarnada no mundo das animações e contos de fada e transformaram ela em paródia da Disney. uma das vilãs mais icônicas do estúdio. É preciso, ou melhor, será que eu tenho algo pra falar sobre o lobo que já não tenha sido dito? Porém, tem um tipo de vilão que, por mais incrível que eles sejam, eu genuinamente acho que não recebem o valor que merecem. Sim, acredite ou não, tô falando daqueles vilões que parecem visualmente um meme, mas aí tu vê o filme, eles acabam sendo uma ameaça gigantesca no filme. Os piores vilões da DreamWorks aí, alinhados a filmes ruins. Não, se falar que esse cara... Ela aqui é mais ameaçador que esse cara aqui. Ou pelo menos são mais interessantes do que você imaginava, ou do que você esperava. Por exemplo, assim... não, também não. Plot twist mal feito. O do Monstros vs Alienígenas, aquele vilão ali é o puro suco da vergonha alheia, dá não. Recentemente a gente tem o Marmelada de The Bad Guys, que na minha opinião ele tem uma excelente reviravolta e finalmente existe um motivo por trás de um vilão explicar suas motivações e seu plano. Talvez o mais famoso desse tipo de vilão que eu falei é o Lord Farquaad, que é meio memes, mas tem poder pra caramba, o que faz ele ser uma ameaça. Ou até mesmo o Stinsky de Shrek. Bom, esses dois aí realmente. Esse tipo de vilão que não é vilão, que é chamado também de vilão psicológico, ou vilão de adequação. Tem vários nomezinhos que são dados para esse tipo. Eles são os tipos de vilões mais complexos de se trabalhar. E se você erra neles, você erra no filme inteiro, porque o filme fica ancorado. Porque você precisa apresentar visualmente uma característica não intimidadora, enquanto as suas ações no filme são intimidadoras. Então ele tem uma presença nula, chula, mas as ações dele tornam ele perigoso. Seja um perigoso no nível de... Ele é desgostável, isso é até fácil, mas como ele tem aquela quê de eu quero esse cara se ferrar. Igual o Lord Farquaad, igual o Rumpelstiltskin.
O cabra aqui. E ele tem essa. E eu vivo falando, como é que eu esqueci? Esqueci, vambora. 4, que, vamos ser honestos aqui, se não fosse roteiro, teria vencido o herói do filme. Dissonante. Obrigado. São vilões dissonantes. E eu acho que esse pra mim é uma das coisas que fazem esses vilões brilharem. Mas é um detalhe que não é Só o dois, ele só conseguiu acertar dois assim de cabeça. Batman, mas tá escondido nas trevas. No final das contas, os vilões da DreamWorks, seja eles como for, por muito tempo foram e ainda são dos grandes pilares do estúdio. E eu fico feliz que recentemente eles estão ganhando reconhecimento decente, na minha opinião. Que faça jus ao quão bom A Disney também. eles são. Afinal de contas, uma coisa que É porque desde ela tá numa fase de não ter tanto vilão. Desde Frozen. Mas sim, a Disney sabe fazer vilão também. Vilão é muito mais fácil de você fazer, né? Vilão e antagonista. sempre foi bem vista e sempre teve o reconhecimento quando se trata da DreamWorks foi as continuações que o estúdio fazia e ainda fazem. A cultura de que as continuações superam as originais sempre tava ali. Só que nesse caso é as continuações de número 2. O restante a gente deixa meio quieto por enquanto. Porém, recentemente eu vi bastante gente discutindo se Banguela e Soluço 2 é ou não a continuação que faz jus ao primeiro filme, ou se supera o primeiro filme. Particularmente, eu acho que só de ser uma boa continuação pra mim já tá de bom tamanho. Às vezes só me divertir mais do que o primeiro filme já vale. Crudes 2 pra mim é meio que isso. A franquia como um todo, franquia porque tem outras coisas, mas enfim. A franquia como um todo pra mim, no caso do segundo filme, é a pura diversão. Eu descobri que aqui no Brasil as pessoas não gostam muito da continuação, só que assim, sei lá, eu me divirto assistindo 2 e é isso. O que não é o mesmo de Xererecas 2. Eu acho que não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha visto esse filme, ou melhor dizendo, que tenha visto esse filme e não ache ele melhor do que o primeiro. Ou sei lá, uma pessoa que não goste do filme. Essa parada é praticamente impossível. Assim como o Gato de Botas 2 é uma continuação boa. Eu sempre vou ficar de boca aberta quando eu penso que uma masterpiece saiu de um filme simplesmente mediano de um personagem que roubou a cena em Xererecas 2. E eu vou te falar, a régua pra Gato de Botas 3 tá tão grande que eu preferia até que eles não fizessem nada. Porém, agora a DreamWorks tá entrando em outro jogo. Eles agora vão provar que são capazes ou não de chegar e lançar uma continuação de número 5 que seja boa. As de número 3 eles já têm um histórico de falhar bastante. As de número 4, olha, essas daí a gente vai deixar de canto por enquanto, devido aos acontecimentos nada shows de bola que a gente teve recentemente. Mas independente disso, as continuações de número 2 eles acertam. E quando acertam, meu amigo, acaba sendo um ponto que mostra que como eles conseguem manter o público tão, entre aspas, Não acho que é por causa do número, não. Tem um filme 2 ruim pra caramba da DreamWorks também. Mas sabe quando se alinham os astros? Porque a gente não tem o fluxograma nem o planejamento da empresa. Você precisa. Pô, desculpa. Quem tinha esperança no Kung Fu Panda 4 depois de ver os diretores? Desculpa, uma fruta podre não cai muito longe do pé, não. Se você vê diretores ruins em filmes, é difícil o filme ser bom. É só isso. É como a DreamWorks separa os talentos. Só. Tem que ver, pegar os diretores, pegar a equipe, pegar o tempo. Pô, é só ver o teaser ridículo daqueles 5 vergonha alheia do Shrek. Desculpa, a DreamWorks pra mim se o filme for bom, eu conto. Se não for bom, não conto. Ah, é Fanon, né? Como o pessoal chama. esperançoso para os próximos filmes dele. Afinal, mesmo lançando tanta coisa ruim, quando eles decidem acertar, meu amigo, é vilões, abertura de filmes, continuações e por aí vai. Tudo mais incrível do que a outra. Ao ponto de que eles conseguem esconder totalmente o grande arsenal de fracasso que eles fizeram. Porém, eu não sei até quando eles vão conseguir manter essa fórmula. Eu confesso que não sei bem o que essa conversa meio que é, se eu tô defendendo ou falando mal do Dream. Não é uma fórmula, é uma organização, né? O que define se isso vai funcionar ou não é porque pessoas morrem, pessoas se aposentam. E se a equipe boa falecer, se frustrar, não sair, ou se eles não quiserem pagar a fortuna desses bons profissionais, como o Panda 4 tá aí para provar, o que eles têm para colocar no lugar? Por isso que eu tava falando. Quando você usa filmes B ou filmes catálogo para treinar, pegar aquela equipezinha que não tem muito talento, pô, não vou colocar nas minhas maiores franquias uma equipe que eu tô treinando agora. E esse é um problema de Hollywood como um todo, né? Não tá, eles são de descobrir talentos, não de moldar talentos. E isso é meio problemático, né? Quando você dá uma odd negativa, você tá ferrado. Aí, ó, o problema é, será que a DreamWorks vai conseguir continuar nisso, vai conseguir desenvolver talentos? Porque ela só precisa de mais uma ou duas equipes boas, formar uma ou duas equipes boas, pronto, ela tem mais material para fazer mais 20 anos. Intercalando 2 filmes ruins, um filme bom, 2 filmes ruins e um filme bom. Consegue. DreamWorks, eu realmente não sei. Só que tem uma coisa que eu queria que começasse a ter um pouco mais de valor nos filmes da DreamWorks. Porque, infelizmente, ainda não tá tendo. Que é nada mais, nada menos do que as aberturas dos filmes deles. Na grande maioria, os filmes da DreamWorks costumam ter uma das melhores aberturas possíveis. Por exemplo, em Como Treinar o Seu Dragão 1, meu Deus do céu, em 10 minutos. Abertura? Não, eu não gosto. Ale, por quê? Vou dar aqui Enrolados. Enrolados? Por que eu tô enrolado? Isso é Eldorado. Me perdoem. Se eu falei Eldorado e Enrolados, por favor, me perdoem aí. Eldorado. A estrutura que a DreamWorks usa é uma ação desenfreada, vinculada com muita informação e muito texto que será reforçado ao longo do vídeo, ao longo do filme. O que significa? Um começo acelerado, com muita informação, para você ter tudo que você precisa saber nos primeiros 10 a 15 minutos,
e depois eles estão trabalhando tudo que foi trabalhado nos 15 minutos. E por que eu não gosto disso? Porque além de ser extremamente formulaico, é muito formulaico, a Dreams usa e abusa disso mesmo, faz carecer de filmes no desenvolvimento do filme. Você usa isso para filmes mais medíocres. Esse é um dos problemas. Quando pega um filme que ele precisa de mais direção, é só pegar... Gato de Botas tem isso, por exemplo. Ao contrário, Gato de Botas, ele é lento o começo dele. Você não pega tudo que o filme tá querendo dizer. Esse é um dos problemas desse tipo de coisa. Ele precisa, nesses 15 minutos, mostrar tudo aquilo que o filme veio. E eu não gosto disso, né? E isso é problemático nos dias de hoje, porque a retenção de atenção hoje em dia está muito reduzida por causa da forma que as pessoas estão consumindo, TikTok, essas coisas. Então, ou seja, você dá uma quantidade absurda de informação no começo, para que a pessoa se prepare para tudo que vai ser desenvolvido, não é muito legal hoje em dia. Você pode gostar, mas eu não gosto, mais pela sua utilidade, né? Porque isso não estraga o filme, mas talvez isso, em filmes mais medíocres, isso dá uma cansada. Minutos de filme, 15, na verdade, tu sabe absolutamente tudo o que você precisa. Além de ser, tipo, absurdamente épico toda aquela introdução. Ah, depende, né? Depende do filme. E se o filme não for épico? Se ele for mais reflexivo? Ou se o filme não for tão bom, esses 15 minutos não te captar? Igual Eldorado. Uma das piores coisas de Eldorado é o começo acelerado, onde você não se conecta com os personagens e fica tudo atolado no carisma dos dois personagens, que mais pro final do filme ele é traído e o filme não se conecta tão bem no final. O começo não é o problema, mas ele também não ajudou. Mas você tem ali os personagens, você tem os dragões que vão ser importantes no meio e no final do filme, você sabe qual é o dragão mais temido naquele momento, você sabe como... Isso é muito explicante nesse vídeo, né? Desculpa, gente. É porque eu literal peguei, eu fiz um intensivão da DreamWorks. E eu fiz isso mesmo, nas minhas tier lists, nos meus vídeos. A DreamWorks, eu percebi das minhas tier lists, fez mais parte da minha infância do que Disney, essas coisas. A Disney, peguei pra assistir os clássicos de 2020, na pandemia. Então a DreamWorks, eu tenho todos os filmes na cabeça. Todo mundo trata o soluço, enxerga ele, a relação com o pai, tudo em 15 minutos e de uma maneira extremamente dinâmica, que eu acho muito da hora. Shrek 2 é outra coisa que, tipo, meu Deus do céu, o começo desse filme é muito bom. O fato de que o Encantado aparece bem no comecinho faz com que quando ele apareça de novo lá na frente como o filho da fada madrinha, não pareça tão jogado ou do nada. E você... Mas é do nada, é jogado. Só que você não sente esse problema. Olha, aí que tá a genialidade. Tem certas coisas que são problemáticas. É do nada, veio do nada, não tem plot. Não tem nada disso. Shrek 2, uma das coisas que faz esse filme ser bom é que ele conseguiu ser uma revolução num filme que gerou uma revolução. De tão diferente e distonante que é. E isso é bizarro. E eles conseguirem, igual um Gato de Botas, pegar um bando de vilão, porque você não tem vários arquétipos de vilões em um filme só? Porque é difícil. Não é toda história que comporta. E fazer isso bem. Se você fazer, você faz. Mas fazer e ficar bom, que é difícil. Fazer, pegar algo, colocar do nada, colocar um plot do nada, colocar um passado do nada da Fiona. Coisa que sem dúvida não foi planejado. Colocar passado, colocar o rei, colocar a rainha, colocar um universo de ficção que não foi tão bem estabelecido no primeiro filme. Porque no primeiro filme são só referências ácidas jogadas. E eles pegaram tudo isso e fizeram isso ser um organograma. É algo que seria um problema, mas como os caras fizeram tão bem feito, que não é um problema. já juntam as peças de muita coisa que aconteceu fora de tela, mas que tá tão óbvio. Além de tudo, é claro, tem a cena lá da lua de mel com a Fiona, que é nada mais do que uma continuação direta. E é aquele negócio de joga um bando de informação pra setar o tom do filme e depois desenvolve o que foi apresentado no começo. Do final do primeiro filme. Não é que isso... É porque eu tô batendo nisso, porque isso não é bom. Isso é só uma fórmula. Não é algo de, oh meu Deus, que coisa incrível. Porque isso seria bom? Eu elogiasse isso no filme ruim. Ah, o filme é ruim, mas a introdução dele é boa. Não, isso não acontece. Porque isso, o começo, ele é usado pra alavancar o resto do filme. Então se o resto do filme não for bom... E essa parte eu só gosto mesmo, e eu acho bem legal que é uma parte dos dois felizes, pra depois vir eles achando que vai ter o pós-lua de mel, mas acaba meio que virando tudo, e o Xerecas vai ter que conhecer o sogrão e a sogrona. E talvez se eu fosse pegar um caso mais recente, por assim dizer, nada mais nada menos do que Gato de Botas 2. Toda a introdução do filme é pra mostrar como o gato é basicamente o arauto do egoísmo. O cara se acha pra... Aqui Gato de Botas eu acho que não era. Por que eu falo isso? Ele não te dá... Isso poderia até ser um erro, tá? Olha como é bizarro. A arte, ela é complexa. Isso poderia ser um erro. O filme não lhe dá as ferramentas necessárias para você fazer a interpretação do filme. O filme é como se ele não tivesse um sumário, como se tivesse uma regrinha. Muitos filmes têm isso. Como setar o tom. O filme não quer setar o tom, porque ele quer te surpreender. Ou você vai me falar que era óbvio que o gato iria morrer por sino. Ali, mas tava na música, tava na sequência de luta, tava na fórmula, sim, beleza. A gente entendeu que o gato, ele tinha algumas coisas, mas você entendeu isso ali, ou você entendeu isso com o decorrer do filme? Você lembra? Tenta lembrar de quando a primeira vez que você assistiu o filme. Como é que foi feio? O seu link, quando você estava assistindo, você falou, então é isso que o filme vai se tratar.
Quando é que foi? Você pode ter suspeitado, mas quando é que você bateu o martelo e falou, é aqui? Não foi no começo. Talvez se você fosse um gênio, ou se você levou algum spoiler, mas não foi no começo. Você poderia estar suspeitando, mas no começo não foi. Exatamente porque o filme quer te surpreender. Ele não quer que você entenda tudo no começo. O próprio Perrito, e ele é extremamente importante, não tá no começo do filme. Não tá no clímax do início, no primeiro ato. Não, ele tá lá, ele é escondido e ele vem do nada. Ele tá lá, ele desenvolve, é até mesmo forçado, entre aspas, e ele é desenvolvido de uma maneira tão importante, onde ele conecta tudo. Quase como tem gente que até fala que o Perrito é um anjo, entre aspas, nesse arquétipo de anjo, salvador, ou de ser fora do mundo. E tudo isso, você vai lá e se conecta, né? Por que eu tô falando disso? Porque aqui no vídeo do Redes, ele tá pegando, ele tá confundindo um bom início com a fórmula do início. A fórmula é como é feito e um bom início é independente de como é feito. O próprio Gato de Botas, ele vai contra a fórmula da DreamWorks, mas ele ainda continua sendo bom. A fórmula só diz que tem certas regrinhas narrativas que o início tem que contar para o filme desenvolver. Se vai ser bom, é de acordo com o filme. Gato de Botas não segue essa forma. Caramba, só pra depois chegar o fodendo lobo e basicamente jogar tudo fora que foi introduzido. Você já viu esse papo mil vezes? O lobo tira sangue, uma lâmina acerta o gato e essa lâmina é do lobo, e por aí vai. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de problema com a edição. Não exatamente a edição, mas a escolha de cenas que eles... A montagem do comecinho de Como Treinar Seu Dragão 2, mas não deixa de ser muito incrível, principalmente a parte dos solos com o Banguela. Sem brincadeira, eu conseguiria genuinamente fazer um vídeo inteiro só sobre as aberturas dos filmes da DreamWorks, mas deixa isso por... O meu problema com Como Treinar Seu Dragão é que eu gosto mais das séries do que dos filmes. Eu adorei o link que acho que o Spielberg fez como o filme 2. Adorei quando... porque eu assisti a maioria das séries como spin-offs. Aí do nada se faz a conexão com o segundo filme, eu adorei, né? O que eu mais gosto desses filmes é o quanto o meu irmão é apegado a esses filmes. Eu vi o meu irmão assistindo comigo, acho que Como Treinar Seu Dragão 3, ele chorando. Ele encolhidinho na poltrona do cinema, eu vendo meu irmão chorando. Para mim, a experiência de eu ver o meu irmão chorando no primeiro filme dele, na primeira conexão, na primeira franquia dele, foi muito importante. Principalmente no filme 3. E eu valorizo muito mais Como Treinar Seu Dragão por causa disso do que pelo filme em si. Não é tanto mérito do filme. por outro dia. Afinal, The Wild Robot, o próximo filme deles que lança em setembro, no mesmo aniversário, inclusive, na minha opinião, eu até diria que eram tudo ou nada pra ele. Porque digamos que foram 5 filmes lixo. Sei lá, DreamWorks, amadurecer, você, só deixa a DreamWorks, faz o que ela quer. Se for bom, eu tenho certeza que as pessoas não vão ficar quietas. Se for ruim, as pessoas também não vão ficar quietas. Meu dinheirinho não vai ser... DreamWorks, eu só assisto no cinema se eu tiver certeza que vai ser bom. Quase um atrás do outro que a gente teve nos últimos meses com esse estúdio. E assim, por mais que no caso o Robô Selvagem possa ser um filme bom, o que pelos malditos trailers está se vendendo como um, ainda não dá pra dizer que é o tudo ou nada deles, porque adivinha só, The Bad Guys 2 foi confirmado pro ano que vem, 2025. Então ele já tem mais outra Não boto fé, não. brincadeira pra eles meio que se mostrarem. O problema é que O mundo não é vivo o suficiente pra fazer uma expansão. Megamente 2 infelizmente existe. E assim, Kung Fu Panda 4 foi bem desrespeitoso com a franquia. Então o que me garante que eles não vão fazer o mesmo com uma franquia que acabou de começar? E o que Nada. Aprendam. DreamWorks é moeda. Moeda pra cima. A menos que você seja um cara bom de analisar diretor, roteiro e composição. Não vou pagar de sabichão. Eu não sou bom nisso, tá? Eu sei que isso existe e eu consigo fazer links involuntários. Mas eu não sou bom em edição. Eu não sou bom em roteiro e eu não sou bom em composição. Então eu não consigo pegar a ficha técnica de um filme e falar: o filme vai ser bom ou o filme vai ser bem editado. Não. Faço padrão. Vou lá nos diretores, coloco na lista do que eles fizeram, vejo. Opa, tem 5 filmes bons, 5 filmes ruins. Se eu vejo isso, eu falo: beleza, é 50-50. Vejo 7 filmes bons, 3 filmes ruins. Tem 7 por 10. Eu faço isso. Então eu não sei, tipo, esse diretor, ele tem esse tipo de composição, esse cara da composição, Não. que me garante que eles não vão fazer o mesmo com Shrek 5? Sendo bem honesto, se Shrek 5 for ruim, meu amigo, aí acabou qualquer pingo de fé neles. É literalmente a franquia, o ogro, o filme, que botaram eles onde eles estão agora. Se eles destruírem Shrek 3 e Shrek 4. Já são filmes que não são dignos do 1 e do 2. O 3 é legalzinho, mas é chato, e o 4 é uma loucura. Tentou se renovar e não acertou em lugar nenhum. Tanto na crítica quanto na não crítica dele. E o 3 tem um dos maiores erros tão gigantescos que eles decidiram esquecer. Então já tem um 3 e um 4. essa franquia, acabou totalmente pra eles. Eu vou botar um pouquinho de esperança se eles mudarem o estilo de animação. Já tá na hora deles mudarem o estilo de animação, velho. Eles vacilaram em Kung Fu Panda 4, eles não podem vacilar em Shrek 5. Precisam. O que eu acho que faz até sentido é que Gato de Bola... Gente, você sabe que a animação não é feita em um ano, não, né? A animação, mesmo a animação feia de Kung Fu Panda 4, eles não teriam como mudar. Isso tem que ser desde o início. E a animação estilizada, desde o início que eles queriam fazer.
Botas, Shrek, mesmo universo, então, né, a gente teve um flashbackzinho A deles lá menos que a gente tivesse um pré-model de animação estilizado, que a gente não tem. Então, a Disney deitou e ficou um lixo lá no Wish. com um novo estilo, pode ser que mude, tem que mudar. Porém, é aquilo, né, se já não bastasse tudo isso, eles também estão manchando a imagem de Como Treinar Seu Dragão com live action. Kung Fu Panda 4, como eu já disse, desonra, e o 5, Eu não quero nem. Eu não vou nem clicar no Como Treinar Seu Dragão. Não, em live action. acredite ou não, vai existir, eu tenho até medo. Se bem que Shrek 4 fingiu que o 3 não existiu, né? Então Kung Fu Panda 5 podia fazer o mesmo. Até porque, bom, enfim. Mas é aquilo, Shrek 5, sendo ruim, é mais um pilar do estúdio caindo. Pra ser honesto, eu não vejo mais pra onde essa franquia podia ir, talvez eles me provem o contrário, mas enfim. E por mais que a regra, ou melhor dizendo, a régua pra Gato de Botas 3 esteja grande, e como eu disse, eu acho melhor até eles deixarem quieto isso aí, ainda assim, eu acho que seria bem mais interessante do que Shrek 5. Mas fazer o quê, né? Mesmo que agora Gato de Botas tenha meio que um hype pra se vender sozinho, os caras vão só no Shrek 5. Mas é aquilo, no final das contas, nem eu nem você sabe o que Outro problema da DreamWorks é que ela não tem IPs novas, né? Ela não conseguiu se vender. Na verdade, é o problema de quase todo mundo com a animação. A animação não está conseguindo se vender hoje em dia no cinema, basicamente. Isso eu não diria que é problemático, eu poderia dizer que é só uma fase, mas é uma fase que está pegando em vários outros gêneros. Tá complicado, né? Eu não tenho muito medo do futuro, já tive, mas é o que tem, né, para hoje, né? Mas, em compensação, a gente consegue pelo menos economizar um dinheirinho, não é mesmo? Tá bom, gente? Porque diga, a empresa não lucra com você fazendo edit dos filmes, tá? Você tem que ir lá comprar, tá bom? Eu acho isso bizarro. Deixa eu ver um negocinho aqui, rapidinho. Olha aqui o problema, gente. Olha, Elementos, eu gosto do filme, mas convenhamos, é um filme bem formulaico e fez menos que o primeiro. Do que adianta vocês ficarem babando o ovo do filme e não ir assistir no cinema. Olha que porcaria. Pelo menos é um IP para manter o nome do estúdio vivo. Isso é legal, mas hoje em dia isso não vende tanto. Esse tipo de coisa não vende tanto. A bolha da internet mudou a percepção de consumo. Então você tem um filme que ganhou Oscar, um filme indicado ao Oscar, hoje em dia não vende tanto. Não é um arcabouço. Talvez para investidor, beleza, mas para percepção de público, não. E olha que esse filme aqui, o Elementos, ele é bonito e tal, e ele tava perigando não se pagar. E o Boca a Boca fez isso aqui. Olha que coisa, olha, um marketing ruim, olha que bizarro. Então, o que isso mostra? Filme e arte tem que ser um evento, um a cada 4 anos. Porque é melhor você fazer isso aqui, ficar isso aqui, fazer filme B, que tem chance de estourar barato, igual eles tentaram fazer com Kung Fu Panda 4, que foi um lixo, né? Pelo amor de Deus, tem que ser pelo menos medíocre, nota 7, do que ficar fazendo isso daqui com nenhuma garantia de que vai vender. Pô, cara, como é que pode boca a boca desse coisa aqui? Vai, me fala, me fala. Medo. Mas não tem muito o que fazer. Por isso que reclamar, fazer coisas, das coisas. Para mim, enfim, eu voto com minha carteira. Eu voto com a minha carteira. Filme bom de fato, eu faço questão de ver no cinema. Olha, mas essa seu dinheiro não importa, tá? Eu sei disso, gente. Falando na linha de oportunidade, né? Eu não sou o cara, oh meu Deus, o manjador da indústria, mas certas coisas a gente consegue ver como óbvio. Animações estão perigando. E isso mostra que o quê? Mesmo com coisas, sucessos mundiais, se não for um Super Mario da vida, não chega no bilhão. Não chega no bilhão. E isso eu acho triste. Nem vou falar problemático, porque de fato não é, né? Pouca coisa na arte é problemático, mas triste. Foi mal deixar vocês tristes aí, viu? Mas é do que a gente tá. O futuro não acho que vai ser feliz nem triste. O futuro vai ser o futuro. Mas filmes serem alavancados ao chegar no bilhão, ó, animações são difícil, né? Pegar IPs mais fortes, tipo um Mario da vida, talvez seja melhor do que fazer uma obra de arte igual Gato de Botas 2, né? Lado bom que a gente ainda tem os estúdios franceses e os estúdios japoneses, né? Para isso. Então por isso que eu não tô, oh meu Deus, o cinema vai acabar. Enquanto a gente, na verdade, talvez Hollywood tomar uma no popote, seja bom, de fato. Para eles tomarem vergonha na cara e verem que o nepotismo, o não criar talentos, não filtrar talentos. Triste para quem tá, os bons diretores que estão se desenvolvendo agora, mas eles vão pagar pelo erro do passado. É a vida.